A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a temática O Sermão Profético, o servo revela o futuro. Como você pode perceber, eu não insiro publicidades no decorrer da ministração para evitar perca de foco e prejuízo na absorção do conteúdo. Por isso eu conto com seu apoio aí e peço que você plante uma semente financeira no meu ministério, demonstrando aí seu interesse nesse canal e também ao conteúdo divulgado. Se destaca como principal fã interagindo com animações e comentários personalizados e coloridos que serão exibidos nos vídeos. Basta escolher uma faixa de investimento clicando no ícone do coração e digitar a sua mensagem que aparecerá de forma destacada nos vídeos. Eu estou em oração por sua vida e Deus te recompensará. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deixe seus comentários com seu like ou seu dislike, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. São as suas interações do canal que classificam os vídeos como interessantes e os impulsionam a aparecer ainda mais nas pesquisas. O textual da lição de hoje é Marcos capítulo 13, versículo 31, que diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como verdade aplicada, o pastor Abinaí Vargas, ele ressalta que todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a sua missão, pois breve Jesus voltará. O texto de referência está em Marcos capítulo 13, versículos 3 a 7, onde os discípulos de Jesus lhe perguntaram quando os acontecimentos anunciados por Jesus aconteceriam e que sinais haveriam. Em seguida, Jesus passou a dar aí detalhes importantes, revelando as questões escatológicas relacionadas com o tempo do fim. Se valendo do dom de profecia concedido pelo Espírito Santo e que capacita o ser humano a falar coisas futuras, como se elas já estivessem diante dos olhos da pessoa, Jesus ele passou a falar com precisão cirúrgica sobre acontecimentos futuros envolvendo a destruição do Templo de Jerusalém, a grande tribulação, a imprevisibilidade da segunda volta de Jesus em duas fases distintas e ainda deu vários alertas aos seus discípulos. O sermão profético proferido pelo servo foi seu último discurso 2 dias antes da Páscoa, momento no qual Jesus seria entregue para ser sacrificado. Marcos ele registrou o sermão profético como uma conversa particular entre Jesus e Pedro, Tiago, João e também André. Mas Mateus ele deixa entender que algumas pessoas ouviram esse discurso, pois informa que após Jesus concluir o seu sermão profético e dizer a seus discípulos que ele seria entregue para ser morto, os principais dos sacerdotes, os escribas e também os anciões do povo se reuniram na sala do sumo sacerdote para acertar os últimos detalhes da prisão de Jesus e seu respectivo assassinato. No início do Sermão do Monte, diante da admiração de um dos discípulos de Jesus quanto à estrutura do segundo templo de Israel, que foi construído por Zorobabel após o cativeiro babilônico e reconstruído por Herodes I, que era o rei da Judéia, 16 anos antes do nascimento de Jesus, respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse fato profético se cumpriu quando o exército romano, sob a supervisão do general e também futuro imperador Tito, invadiu a cidade de Jerusalém no dia 30 de agosto do ano 70 d.C., saqueou a cidade e no dia 8 de setembro do ano 70 d.C., incendiou o templo, o destruindo totalmente e deportou a população como escrava, colocando fim aí à grande revolta judaica que iniciou no ano 66 d.C. e que provocava motins e atentado contra cidadãos romanos em protesto ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Como o templo era o maior símbolo da presença de Yahvé Adonai, tanto na cidade de Jerusalém como em toda Israel, a destruição do templo foi a mais atormentadora derrota da nação de Israel. No entanto, esse castigo divino seria e é apenas o prenúncio do que ainda virá sobre a nação de Israel e sobre quem agir e reagir igual a Israel, rejeitando e escarnecendo de Jesus com seus atos, suas atitudes, suas ações e reações ímpias, reações imorais e também corruptas, momento no qual, na primeira fase da segunda vinda de Jesus, quando ocorrerá o arrebatamento da igreja, e os infiéis, os ímpios, os imorais, juntamente com a nação de Israel, adentrarão para o período da grande tribulação para serem provados. O primeiro sinal de advertência descrito pelo servo quanto aos eventos escatológicos relacionados com o tempo do fim foi: olhai que ninguém vos engane,
porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Para o bispo primaz Manuel Ferreira, tanto a expressão olhai, utilizada por Marcos, quanto as expressões acautelai-vos, utilizada por Mateus, e vede, utilizada por Lucas, admitem aí a ideia da necessidade de os servos e servas do Senhor ficarem atentos e considerarem os fatos de forma cautelosa e com muito cuidado para se evitar ser enganado pelas distrações desse mundo e pelas astúcias do inimigo. Infelizmente, o desprezo às advertências de Jesus tem levado muitas pessoas a se tornarem presas fáceis para os falsos cristos que têm surgido, bem como presas fáceis de lideranças que se ocupam apenas em aglomerar multidões após si, arrecadar altas somas de dinheiro, se tornar influentes, sem nenhuma preocupação em propagar o genuíno evangelho que transforma o mais vil pecador, que confronta e convoca o ser humano a viver uma vida de santidade, uma vida de retidão diante de Deus e dos homens. Os conflitos entre as nações também recebeu destaque de Jesus em seu sermão profético. Ainda que sempre existiu, existia e sempre existirá conflito entre as nações, o enfoque dado por Jesus, ele aponta para o acirramento dos conflitos em proporções jamais vistas e de forma cada vez mais intensos e também devastadores. Neste enfoque, Jesus também alertou para as perseguições aos cristãos fiéis, o que levaria os confrontos e os conflitos para as questões ideológicas, como se vê intensificar cada dia na atualidade, com a banalização do sagrado, a inversão de valores, a legalização da imoralidade, a destruição da família tradicional, que é a célula mantenedora da estrutura social organizada, saudável e sustentável, como também, até mesmo, a criminalização da fé cristã. O pastor Abinair Vargas, ele frisa em seus comentários que o objetivo de Marcos no registro do sermão profético não é provocar terror ou deixar a mente humana inquieta, mas despertar as pessoas para as verdades proféticas proferidas por Jesus que estão se cumprindo e que culminará com a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja santa, imaculada, irrepreensível, fiel e resiliente, bem como para provar e julgar os infiéis na grande tribulação. A ruptura da paz entre as nações, as guerras, os rumores de guerras são apenas alertas divinos conclamando a humanidade a se preparar para ser preservada das grandes catástrofes mundiais que irão acontecer em decorrência do cumprimento profético desse discurso de Jesus. O princípio de dores a que Jesus se refere, de acordo com o pastor Abinair Vargas em seus comentários, será caracterizado por um aumento de embates de todas as ordens e culminará com a grande tribulação, período no qual o anticristo ele vai implantar um sistema satânico de governo que forçará as pessoas a abandonarem a fé em Cristo e se aliarem a ele, prometendo paz, estabilidade e tranquilidade em meio às tragédias que vão se desencadear no período da grande tribulação. Só quem de fato for fiel até o fim é que será salvo. Ressaltando a gravidade desses dias e eventos futuros, Jesus ele teve o cuidado de até instruir a quem porventura estiver na terra, quando o sermão profético sobre a grande tribulação se cumprir na sua totalidade. Em Marcos capítulo 13, versículos 15 a 17, Jesus disse: o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Retratando aqui o momento da invasão de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, evento simbólico da grande invasão do anticristo com seu exército ao final da grande tribulação no intuito de eliminar a nação de Israel, esse foi o melhor conselho de Jesus a quem estivesse ou estiver naquele dia. Em especial, na invasão do anticristo a Jerusalém, a pessoa terá que se apressar para salvar a sua própria vida, pois não haverá forças ou sistemas humanos que poderá fazê-lo parar na sua fúria contra as ações divinas representadas pelos flagelos que vão se desencadear na terra pela abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças da ira de Deus, que estão aí no livro de Apocalipse, entre o capítulo 6 e o capítulo 18.
Tendo em vista os 144 mil judeus que se converterão a Cristo e se tornarão evangelistas no período da grande tribulação, as duas testemunhas que vão se apresentar na segunda metade da grande tribulação e a ruptura da aliança de Israel com o anticristo, o anticristo ele se levantará para destruir a nação de Israel na ânsia de derrotar o Deus de Israel e das pessoas que se converterão a Cristo no período da grande tribulação. A soberania de Deus uma vez mais será comprovada, pois ao orientar as pessoas a orarem para que os dias de tribulação sejam abreviados, Jesus ele evidencia que Deus, na sua soberania, mantendo o seu governo absoluto, superior a tudo e a todos, em todo o universo, Deus é o único com o poder de abreviar os dias para pôr fim às tribulações, aos juízos e às calamidades, a fim de preservar seus servos e suas servas. O pastor Abenair Vargas, ele reforça em seus comentários que este texto evidencia que Deus, mesmo em seu furor contra a imoralidade, contra a impiedade e a corrupção que domina a humanidade, Deus ele cuida e dá atenção especial aos seus servos e às suas servas. Por isso, ressalta o pastor Marcos Santana, apesar de Satanás lutar e ameaçar a humanidade, é do trono de Deus que emana ordens, limites e controles sobre o inimigo e sobre os eventos que vão desencadear na terra e estão descritos a partir do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Acautelai-vos dos falsos profetas. Essa foi outra importante advertência de Jesus, pois ciente de que muitas pessoas não aceitam alguém se passar por Cristo, o inimigo ele levanta falsos profetas para impressionar e enganar as pessoas que, por não terem compromisso com o genuíno evangelho, estão sem a proteção de Jesus Cristo. Se o ser humano deixar de alicerçar a sua fé em Cristo, que é o manancial de toda a verdade, ele cairá nas garras do inimigo, que é o pai da mentira, e que levanta falsos profetas para se infiltrar no meio do povo de Deus, provocar divisão, confusão e destruição a partir da desconstrução das verdades do evangelho de Cristo, por meio das interpretações de textos de formas isoladas do contexto geral das Escrituras, por meio também da disseminação de teologias humanas distorcidas, verdadeiras heresias que profanam o texto sagrado. Essa mesma alerta de Jesus foi dada por Deus através de Moisés, ou seja, não é algo novo, é algo recorrente. Isso porque, em todas as épocas, o inimigo ele tem conseguido êxito na sua missão de enganar, roubar, matar e destruir vidas. Conhecedor da gravidade desse fato, Pedro também alertou os cristãos quanto ao surgimento de falsos profetas, a fim de evitar que as pessoas sigam as suas dissoluções e blasfemem contra o caminho da verdade ao seguir pessoas avarentas, fingidas e que estão destinadas à perdição. O momento da vinda do Filho do Homem também merecia uma resposta, pois a pergunta dos discípulos de quando aconteceria tais coisas e que sinais haveriam, abrangia também a questão relacionada com a promessa de Jesus voltar uma segunda vez. Observando o sermão profético narrado por Mateus, por Marcos e também por Lucas, com o contexto geral que fala sobre a segunda vinda de Jesus, não há dúvida de que a segunda vinda de Jesus ela vai ocorrer em duas fases distintas. A primeira fase de forma invisível, na qual ocorrerá o arrebatamento da igreja, e a segunda fase de forma visível, na qual Jesus ele vai se apresentar ao mundo para dar livramento à nação de Israel, destruir seus inimigos e os inimigos da nação de Israel, consolar e responder à oração dos que derem a própria vida para se manterem fiéis ao Senhor Jesus no período da grande tribulação, período em que a terra ela estará sendo governada pelo anticristo e seus aliados. Apenas aqui, a título de informação quanto às questões escatológicas, após o evento da segunda fase, da segunda vinda de Jesus, os que se reconciliarem com Cristo e morrerem na condição de fiéis a Ele no período da grande tribulação, essas pessoas vão ressuscitar para, juntamente com a igreja glorificada, reinar com Cristo no milênio. O tempo da vinda de Jesus em suas duas fases distintas não foi revelado. Jesus ele foi enfático em dizer: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como Jesus estava vivendo na condição de um ser humano comum, ele se incluiu dizendo que nem o Filho sabia, pois a sua humanização o impedia de ser onisciente. Somente após ressurgir no corpo ressurreto e glorificado,
foi que Jesus reassumiu o uso de seus atributos divinos, inclusive o atributo da onisciência, que é a capacidade de conhecer perfeitamente bem todas as coisas em todos os tempos. No entanto, esse é um momento que continua sendo guardado em segredo até por precaução, já que, se ele for revelado, muitas pessoas morrerão na condição de não salvas por imaginarem que, por não ser a época da volta de Jesus, elas não precisam estar preparadas nem viver em novidade de vida e em santidade, aguardando o iminente retorno do Senhor. O cristão deve estar atento, em constante vigilância espiritual, para evitar ser enganado, se perder pelo caminho, esmurecer ou abandonar a fé em Cristo. A orientação de Jesus é: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que Jesus disse, ele disse a todos: vigiai. Esse é o principal ensino de Jesus no seu sermão profético, tanto é que Jesus ele inicia sua resposta aos seus discípulos no versículo 5 e termina no versículo 37 com a mesma advertência. O pastor e escritor Warren Wiersbe, ele define o termo vigiar como sendo permanecer em alerta máxima, permanecer em sua melhor postura, permanecer desperto ou despertado. Ainda que o cristão não saiba o dia e a hora que Jesus voltará, ele voltará como prometeu. Cabe a cada cristão permanecer fiel, resiliente, ocupado e compromissado com as instruções de Jesus, sem especular ou discutir detalhes ocultos quanto a esta profecia. A atenção na fé cristã precisa ser constante. O cristão precisa se manter cauteloso e se precaver contra os falsos cristos e contra os falsos profetas, aguardando vigilantemente a qualquer momento a volta de Jesus. Isto porque estar ou não na condição de salvo no momento da morte física ou do arrebatamento da igreja depende do estado de vigilância do cristão. Se prepare aprofundando no estudo criterioso das Escrituras e na sua intimidade com Cristo por meio da oração vigilante e resiliente, como também do jejum. Permaneça fiel até o fim e será salvo. Permita que o Espírito Santo de Deus te guie, ilumine seus caminhos e te mostre toda a verdade como ela é e está expressa nas Escrituras Sagradas, enquanto você aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.